Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos a mais um Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Aqui eu falo de crimes sem deixar ninguém tenso, com medo ou com vontade de chorar, tá? Ou pelo menos eu tento, né? Eu sei que o episódio da semana passada foi tenso e que todo mundo chorou, inclusive euzinha. O massacre de Janaúba não é coisa fácil de se falar, não. E não deveria ser fácil, né? Foi um caso chocante mesmo, que mexeu com tantas vidinhas inocentes e abala o coração. E aí, por isso, para essa semana, eu separei uma história que não vai precisar de baldinho ou lencinho para chorar, não, tá bom? Mas talvez vai precisar de uma arena de debate, porque esse daqui é polêmico. Esse aqui foi outra indicação de uma crimiseira. Eu anoto tudinho que vocês me mandam lá no Instagram, no @cafécomcrime, ou no Twitter, o @caféccrime. E esse aqui, quem me mandou foi a Thay Araújo, @Rastai. Eu amei esse nome, aliás, Rastai, muito da hora. Ela me mandou o seguinte por inbox. Hey, Café! Quando eu era pequena, ouvia muito minha avó comentar sobre uma série de crimes que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, chamado de o crime da mão branca. Se não falha a memória, os assassinos matavam as pessoas e deixavam um par de luvas sobre o corpo. Foi algo que me marcou muito na infância e achei que poderia ser um tema maneiro de episódio, caso tenha informações necessárias na internet. Eu amei essa mensagem, eu instantaneamente gamei nela, porque eu adoro uma simbologia, e essa luva sobre o corpo super me fisgou. Aí eu fui pesquisar na maravilhosa internet e acabei descobrindo muita coisa. Uma delas é que esse caso não aconteceu só no Rio de Janeiro, mas também teve em São Paulo, em Natal e em Campina Grande. Tipo, eita porra! E quanto mais eu pesquisava, mais misteriosa essa história ficava. Então, obrigada, Rastai, por essa incrível indicação. Eu escolhi falar sobre o caso Mão Branca, que aconteceu especificamente em Campina Grande. E eu vou explicar por que eu fiz essa escolha. Mas antes, vamos começar do começo. Tudo que vocês vão ouvir aqui nesse episódio veio das seguintes fontes: o Jornal Diário de Borborema, o blog Campina Grande Retalhos Históricos e o documentário Enquanto a Justiça Tarda e Jornal da Paraíba. Bom, tudo começou no início de 1980. A ditadura militar ainda estava a todo vapor e a gente sabe que na ditadura, violência, tortura e essas coisas eram super disseminadas pelo Brasil. Acontecia, sim. E durante o período entre os anos 60 e 80, surgiram grupos de extermínio que achavam ter o direito de dar uma de justiceiros sociais e acabar com a bandidagem. Esses grupos eram normalmente formados por policiais e as vítimas, em geral, eram negros, pobres e pessoas da periferia, que eram tidas como ladrões. Isso aconteceu em São Paulo, com o Esquadrão da Morte, e no Rio de Janeiro também, com o suposto Mão Branca que havia por lá. E eu disse suposto, vocês ouviram, né? Suposto. Mais pra frente vocês vão entender por quê. Mas, no geral, o que aconteceu foi que essa modinha também acabou pegando em Campina Grande, na Paraíba. Para quem não conhece, Campina Grande é a segunda maior cidade do estado da Paraíba. E nos anos 80, ela já era uma cidade com 200 mil habitantes, considerada bem violenta. Tinham muitos bandidos na rua, assaltos a taxista era tipo a coisa mais comum do mundo, vigilantes e operários eram assassinados sem mais nem menos. Na época até existia uma gangue chamada Gangue do Citroën. Ai, que nome mais bosta para uma gangue, né? Mas enfim, tinha a Gangue do Citroën, que eram bandidos que roubavam postos de gasolina. Enfim, tinha de tudo nas ruas, menos a polícia. A polícia não dava as caras na rua. Na verdade, a polícia meio que estava incapaz de monitorar tudo o que estava acontecendo em Campina Grande, porque não tinha equipe suficiente. E assim deixava a população em estado de constante medo. Você sabia que se você saísse na rua, você ia poder ser assaltado ou acontecer alguma coisa. Aliás, eu fui fazer uma busca para ver mais ou menos quanto que tem de polícia por cidadão, né, para ver qual que é uma quantia correta. E eu descobri que até hoje não tem muito bem um policiamento adequado lá em Campina Grande.
Uma matéria do Jornal de Paraíba, de 2016, fala que, em média, existe um PM para cada 427 habitantes lá em Campina Grande, sendo que o número ideal de policiais recomendado pela Organização das Nações Unidas é de 1 para 250 habitantes. Então, tá bem fora, né? Enfim, o ponto é que tinha pouca polícia para muito bandido lá em 1980 e o bagulho estava ficando louco para quem morava lá. E aí, alguém ficou cansado dessa situação e simplesmente disse: chega, basta. No dia 12 de abril de 1980, foi enviada uma carta às autoridades policiais de Campina Grande anunciando os nomes de 115 pessoas que seriam executadas nos próximos dias. Nessa lista estão incluídos advogados, policiais, criminosos, marginais, estelionatários, pistoleiros, traficantes de drogas, falsários, araques de polícia, frades, e a lista vai para essa gente muito boa. Só que não. Acontece que uma cópia idêntica dessa lista também chegou até a redação do Diário de Borborema, e o remetente solicitava que a lista fosse publicada, abre aspas, para que ninguém seja executado sem antes saber quem irá morrer, fecha aspas. E o pior, o autor da carta se identificava como Mão Branca. E o que o Diário de Borborema fez com aquela lista? Ligou para a polícia? Foi atrás de proteção? Avisou os que estavam em perigo? Não, eles decidem publicar. Vamos pôr na primeira página, que tal? Em 14 de abril de 1980, o Listão, como ele ficou conhecido, estampou as páginas do jornal. De início, ninguém deu muita bola, achando que era um trote, até que no dia seguinte, tudo começou a se cumprir. No dia 15 de abril, a delegacia de polícia recebe uma ligação de um cara desconhecido que anuncia que mais um havia ido para o inferno. Esse seria o primeiro de muitos homens que iriam ser assassinados pelo Mão Branca. A vítima foi o arrombador de carros Paulo Roberto do Nascimento, conhecido por Beto Fuscão. Ele foi encontrado com um tiro de espingarda 12 no peito, ao lado do estádio Amigão, no bairro do Catolé, em Campina Grande. E é claro que Mão Branca queria que a notícia fosse espalhada, então ele ligou para o então repórter do Diário de Borborema, o Ronaldo Leite, com a seguinte mensagem, né? Tem um crioulo morto na torre do Amigão. A manchete dos jornais daquele dia foi essa: Mão Branca matou Beto Fuscão. Este foi o primeiro de uma lista negra. Outros morrerão logo. Aí pronto. Fudeu. A sociedade já entrou em alerta e as notícias do Mão Branca começaram a gerar um grande pânico. Mas, assim, né? Um grande pânico para os bandidos. Porque, na real, isso gerou uma certa paz para boa parcela da população. Um dia depois disso, o Mão Branca deu sequência ao que ele tinha prometido. As próximas vítimas que ele fez também já tinham passagem pela polícia e todos eram ex-bandidos, ex-criminosos ou pessoas relacionadas com criminosos. Foram essas pessoas Marcos Antônio da Silva, que era conhecido como o Mocotó, Paulo Francisco de Oliveira, vulgo Paraibinha, e Paulo José dos Santos Félix, o Queimadas. Eu adoro que, todos eles têm um apelido, né? Ninguém, é só o nome, todo mundo tem. Apelido de bandido, adoro. Eu ia ser a Esté Cafezinha. Não, Esté Crimiseira. Não sei. Acho que Esté Cafezinha tá bom, né? Vou com esse nome. Meu nome de bandido tá aí. Bom, o Mocotó, que foi uma das vítimas, dizem que ele deu uma zoada no Mão Branca. Não fala exatamente o que, mas eu imagino que ele deve ter falado alguma coisa tipo, isso daí é tudo bobagem, é tudo frouxo, nunca me pegaria, coisas desse tipo. E aí acaba que o Mocotó foi encontrado morto num terreno abandonado. E aí, os amigos bandidos dele meio que viram que a parada era séria, que não adiantava ficar zoando com Mão Branca porque vinham atrás.
Outro executado foi Bermuda, que era um foragido que saiu de Campina Grande e foi para a capital com medo de morrer, mas ele foi encontrado pelo Mão Branca e morto assim mesmo. Se a cidade já estava meio em pânico, porque estava aparecendo corpo, né, no meio da rua toda hora, imagina os criminosos. Eles estavam se cagando de medo. E aí muitos deles realmente começaram a fugir de Campina Grande. E outros, quando eles eram soltos da delegacia, eles pediam escolta da polícia para voltar para casa. Porque real, estavam com muito medo mesmo de levarem um tiro, né, no caminho, assim. Mas, bom, como que tudo acontecia? Como que esses crimes aconteciam? Normalmente, os que morriam eram bandidos recém-soltos pela delegacia. Às vezes, eram até bandidos que ainda estavam encarcerados, que misteriosamente desapareciam das celas e eram encontrados mortos depois. Quando Mão Branca tinha paciência de aguardar eles saírem da cela, ele ia atrás dos caras, seguia, né, depois da delegacia, em uma Brasília amarela. Ai, eu quero tanto cantar a música da Brasília Amarela, mas eu vou me segurar. Uma Brasília Amarela ou uma Kombi. Então, eles iam atrás dos bandidos nos lugares onde eles moravam ou que eles sabiam que gostava de passar tempo, algum lugar de convivência, um barzinho de esquina, um estádio, alguma coisa do tipo. Tem relatos de família que viram o Mão Branca chegando de Brasília Amarela na rua e sequestrando, né, os seus maridos, filhos, sobrinhos, enfim, até que uma família relata que o Mão Branca acabou executando o sujeito ali mesmo, na parede de casa. Então, era bem intenso. Quando rolava o sequestro, depois da execução acontecer, os corpos eles eram jogados pelos locais onde sempre passava gente, né? Então, caminhos, estradas, perto de lugares movimentados, porque realmente o objetivo do Mão Branca não era matar para dar fim no corpo e esconder para ninguém ficar sabendo. Era matar para mostrar. Meio que dá o exemplo, do tipo... você aí, bandido, é isso aqui que vai acontecer com você, tá ligado? Era isso. Logo, todo mundo percebeu que a lista, o listão que foi publicado, não era apenas uma ameaça vazia. Porque em menos de 2 semanas, 9 pessoas citadas no listão foram executadas. Nos meses que se seguiram, houve um pouquinho de tudo. Teve sequestro de vítima, teve perseguições, teve cartas anônimas, todas assinadas pelo Mão Branca, teve várias ameaças, além de outros homicídios. E tudo isso que eu tô contando foi super noticiado pela imprensa ali local. Após cada morte, uma pessoa que se autodenominava Mão Branca telefonava para a redação do jornal para noticiar que mais um havia sido eliminado e indicar onde estava o corpo. Aí os campinenses sabiam que, né, sair de casa tinha a possibilidade de achar um corpo ali no meio do caminho. Então imagina que situação, né? Antes o medo era de sair de casa e ser assaltado, agora é de sair e encontrar um corpo, né? Não sei o que é pior. Tá, eu sei o que é pior, é encontrar um corpo, obviamente. Bom, algumas fontes dizem que Mão Branca foi responsável por 20 mortes. Outras dizem que foram até 80 mortes. Então, não se tem um número exato. O que a gente sabe é que tinha muita morte na época e nem todas conseguiram a comprovação de que realmente foi um Mão Branca. Então, imagina, eu tava com tanta fama, né, de que o Mão Branca tava matando todo mundo, que qualquer corpo que aparecesse, não importa de quem ou quando, onde, ia cair no colo do Mão Branca, né? Mas o que a gente sabe e o que a gente pode afirmar com certeza é que oficialmente, neste caso, assim, o que a polícia afirmou é que foram 8 mortes. O Beto Fuscão, o Renato Guedes da Silva, que era o Arara, o Marcos Antônio da Silva, que era o Paraibinha, o Carlos Alberto Silva, que era o Carlinhos Mão Torta, esses nomes são muito bons, o Antônio Cavalcante de Araújo, que era o Barão, o Paulo Santos Félix, que era o Queimadas, o Eliomar Simão de Lucena, que era o Perré, e o Marcos Antônio, o Mocotó. Então, todos os apelidinhos aqui. Todas essas mortes aconteceram num período aí de cerca de 4 meses, tá? Foi esse período que o Mão Branca atuou em Campina Grande. Abril de 1980
até agosto de 1980. Nesse tempo todo, a atuação do jornal foi muito importante para o caso ter a grandeza toda que teve. Mas não se sabe se tudo que o jornal publicava era realmente verdade. Porque até mesmo a publicação da lista, daquele listão com os nomes, é colocada em dúvida no documentário enquanto a justiça tarda. Esse documentário, ele traz depoimentos de jornalistas e de promotores de justiça que atuaram na época nesse caso. Então, eles afirmam que aquela lista publicada nos jornais não foi uma lista enviada pelos integrantes do Mão Branca, mas que ela veio de dentro da própria redação do jornal. Então, a lista ela teria sido feita pegando nomes de presos, esses presos corriqueiros que entra e sai da cadeia sempre e tudo mais. E o jornal, né, tinha como saber quem que estava sendo solto, quem que estava sendo preso ali pela polícia, tinha esse contato mais próximo. Então, os jornalistas pegaram as fichas com esses nomes na polícia e publicaram como sendo possíveis alvos do Mão Branca, já que eram bandidos, né, digamos assim. E pior, que os nomes que iam morrendo realmente estavam na lista. Então virou essa grande lenda, né? Esse grande mito desse Mão Branca que tinha uma lista de execução e tudo mais. O jornal e a rádio da época deram total apoio ao grupo, né? Ao Mão Branca, transformando eles em verdadeiros justiceiros, meio que a la Robin Hood, né? Que rouba dos ricos e dá para os pobres, mas ele ainda é ladrão, ele ainda tá roubando. E nesse caso é até pior, porque ele tá matando o pobre, falando que é ladrão e... sabe? Ai, gente, complicado. Mas vamos lá, voltando para a história, vou deixar a discussão para o final. No fim das contas, o objetivo do Mão Branca acabou tendo muito a ver com a mídia, né? Eles ligavam para a redação para falar dos corpos. E isso porque pro grupo... esse grupo de execução, primeiramente, é necessário que as pessoas sintam medo, né? Então, por isso que eles soltavam os cadáveres a céu aberto, ensanguentados, com um monte de tiro de bala e tal. E, em segundo lugar, é importante impressionar também a opinião pública, né? Para eles poderem tirar do público aquilo que eles querem, que é a publicidade dos jornais, dos noticiários e apoio, obviamente. E, em terceiro lugar, o objetivo deles era meio que prevenir que novos ladrões viessem para a rua, que não tivesse mais esse tipo de bandidagem. E eles faziam isso através do assassinato, né? Porque morto não rouba. Ou espero que não. Bom, e em quarto lugar, por último, eles acreditavam que era preciso aplicar à risca a lei do talião. Não é a lei normal. É a lei do talião. É aquela que fala olho por olho, sabe? Mão por mão, dente por dente. E é isso. É isso que eles queriam fazer e é o que eles realmente fizeram. A sociedade da época realmente entrou nessa onda. O jornal estava ali, estava apoiando isso, estava dando toda essa mensagem e a população foi atrás. E acabou que realmente todo mundo entrou naquela mentalidade de que bandido bom é bandido morto. A maioria da população de Campina Grande apoiava a atuação do Mão Branca por conta da impunidade constante dos criminosos ali na cidade, né? Que roubavam e aterrorizavam os cidadãos e continuavam soltos na rua. Então, ninguém ligava, por exemplo, pedindo socorro quando encontravam eles ali mortos, né? Na verdade, eles meio que aplaudiam, porque a violência da cidade estava diminuindo. E, gente, não acha que isso é porque é 1980, não. Hoje mesmo a gente fala muito isso, né? A gente escuta isso muito na mídia, de bandido bom é bandido morto. Sei que tem uma puta discussão sobre isso, é uma polêmica bem grande. Mas, pra mim, particularmente, essa mentalidade é bem problemática. Porque assassino é assassino. Não importa se quem foi assassinado é gente boa ou gente ruim, é santinho ou é delinquente. Você matou, você é um assassino. Então, é muita hipocrisia tratar violência com violência. Principalmente, nesse caso do Mão Branca, porque a maioria dos mortos eram
pequenos ladrões periféricos, negros, pobres, sabe? Tipo um Beto Fuscão da vida, que era um arrombador de carro. Então, entende que a gente entra numa questão aqui, não só de bandido bom, bandido morto, mas também de discriminação. Quando você mata ali um periférico, um negro, um pobre, falando que tá matando um ladrão, né? É um pouco complicado. Aliás, isso me lembra também o caso do jovem negro, do Pedro Gonzaga, que morreu no mercado só porque o segurança olhou pra ele e falou: nossa, um negro, pronto, asfixiou o menino. Então, quem quiser saber mais desse caso, aliás, tem aqui no podcast, é no episódio 13. E acho que o que eu tô tentando falar, que eu já enrolei pra cacete, é que isso é uma coisa muito atual. É uma coisa muito atual, mas que lá em 1980 tava rolando. E tava rolando um grupo de extermínio, sabe? Tipo, olha o nível que chegou o rolê. Mas, enfim, eu tenho certeza que tem muita gente discordando de mim agora e que estaria vibrando se existisse um justiceiro nacional como Mão Branca na sociedade hoje. Mas você aí que ainda tá chacoalhando a cabeça, chamando Mão Branca de justiceiro mesmo, deixa eu te contar uma coisinha. O que Mão Branca fazia era crueldade. Os corpos que eram encontrados não tinham só um tiro na cabeça, como você encontraria numa execução fria e calculada, sabe? As marcas deixadas nesses cadáveres, elas tinham um certo padrão. Eles sempre tinham vários buracos de bala de diversos calibres e com sinais de evidentes torturas. Cada um que era encontrado tinha algum tipo de simbolismo no corpo do tipo de crime que aquele bandido tinha cometido. Então, por exemplo, os que haviam sido ladrões, que roubavam, eles eram encontrados com as mãos mutiladas, sem mão. Os que tinham fama de delatores, por exemplo, eram encontrados com tiro na boca. Exatamente a lei do talião, bem olho por olho, dente por dente mesmo. Mas tinha alguns que fugiam totalmente de uma lógica. Tinha alguns corpos que eram sinais de pura perversidade ali neles, né? Alguns tinham toras de madeira no ânus, órgãos genitais cortados e colocados na boca, além de darem tantos tiros no corpo que um jornal menciona que eles ficaram parecendo peneiras. Gente, é muita crueldade nessas mortes. Não é uma execução, é crueldade mesmo. E eu não estou dizendo que a execução seria ok, permitido, tudo bem, porque também não seria. Mas quando você percebe que as vítimas, que eram bandidos, ok, mas elas eram submetidas a execuções monstruosas como essas, você entende que esse assassino que está se chamando de justiceiro é tão bandido quanto aqueles que ele está executando? Apesar da maioria da população de Campina Grande não enxergar isso, o que eu fiquei muito preocupada, tinha um grupo que enxergava. Aleluia! Temos alguém são nessa história. Esse grupo ele foi formado por opositores do Mão Branca, que se chamava Comissão de Justiça de Paz, que tinham como integrantes a advogada Teresa Braga, o advogado Hermano Nepomuceno e os padres Cristiano Jostin e Carlos Bailier, que eram pessoas que queriam lutar pelos direitos humanos. E anota isso, gente, vou contar um segredo. Ladrão também é ser humano. Então, sim, eles estão lutando por direitos humanos. Acontece que essa comissão acabou recebendo ameaças do Mão Branca. O Esquadrão da Morte Paraibano não se limitou apenas a matar e ameaçar marginais. Eles acabaram indo atrás de políticos, advogados e entre outros que começaram a sofrer diversas ameaças, né? Pessoas que normalmente queriam ver eles fora das ruas. Foi o que aconteceu com o ex-prefeito de Campina Grande, William Arruda. O William, na época, ele era representante do governo estadual em Campina Grande e ele recebeu uma cartinha por correio, cheirosa de perfume. Na carta, ele é avisado para não se envolver nos assuntos da Comissão de Justiça de Paz e que ele estaria acobertando marginais se o fizesse. Caso ele desse seguimento com essa jogada da comissão, o Mão Branca, teriam que o fechar. E quem avisa, amigo é. Tá assim, a carta termina assim. Além de William Arruda, uma carta também foi entregue na Catedral da cidade no dia 15 de julho de 1980. E essa carta, óbvio, tinha uma ameaça
e foi direcionada ao bispo Dom Manuel e a outros membros da Comissão de Justiça e Paz da diocese. E eles fizeram isso porque foi esse grupo que denunciou o caso à mídia, que levou a real gravidade de tudo que estava acontecendo em frente. A boa parte é que nem o William Arruda e nem a comissão se intimidaram com o que estava escrito ali na carta. Na verdade, eles foram bem ligeiros e foram atrás do governador, o Tarcísio Buriti, para tentar realmente falar. E aí, mano, bora por esses crimes? Não dá pra ficar assim, não. E aí, né, com essa grande mensagem, o governador decidiu que realmente estava na hora de fazer alguma coisa e ele deu total aval para a Comissão de Justiça e Paz ir em frente e fazer a denúncia desses crimes. Quem encabeçou tudo foi uma mulher maravilhosa, foi a advogada Tereza Braga. Ela que encarou de frente uma branca na mídia, indo e colocando o nome dela lá em jogo, ela que foi à rua, que foi à imprensa para denunciar e realmente pedir justiça por esses seres humanos que estavam sendo exterminados, né, pelo Mão Branca. E eu quero abrir só um pequenito parênteses aqui para deixar bem claro que eu não tô passando mão na cabeça de criminoso, não acho certo ninguém fazer nada de errado que quebre a lei, mas também não acho certo essas pessoas morrerem de uma forma tão cruel que nem o Mão Branca estava fazendo. Existe lei para isso, ela tem que ser cumprida. A pessoa cometeu o crime, vai lá cumprir sua pena na cadeia, fica lá bonitinho, quietinho, aprende, se reabilite, se reeduque. É isso, tá? Fechando parênteses. E aí, com isso, temos o início das investigações. Mas mesmo com a investigação rolando, o Mão Branca, ele real acreditava que ele ia passar impune. Afinal, o plano dele estava dando certo. O índice de criminalidade de Campina Grande caiu. Ou seja, eles eram um sucesso, né? Acontece que não. O governador de Campina Grande, que era o Tarcísio Buriti, ele estava sendo bem pressionado pelo presidente da época, porque muitos grupos de extermínio estavam surgindo pelo Brasil e ele não queria que isso se tornasse um problema nacional. Como eu comentei no início, tiveram outros Mão Brancas, né? Teve o Mão Branca no Rio de Janeiro, teve o Esquadrão da Morte, que também era um Mão Branca em São Paulo, teve o Mão Branca de Natal, enfim, teve vários, né? E aí, com essa pressãozinha presidencial, governamental e também da Comissão de Campina Grande, essa investigação realmente ela foi em frente e ela, na verdade, foi bem rápida. Logo, assim, de início, na real, já ficou elucidado quem eram os envolvidos nesse grupo de extermínio e descobriram que eram 5 policiais civis. E não foi muito difícil chegar aos nomes, porque muitos, na verdade, já sabiam quem eram o Mão Branca. Só que ninguém falava nada. Uns não falavam por medo, óbvio, né? Eles ameaçavam todo mundo. Outros não falavam simplesmente por conveniência. E outros porque literalmente estavam dando munição para que eles continuassem fazendo o que eles faziam. Até os comandantes de dentro da polícia aparentemente sabiam, né? E eles se justificavam dizendo que estavam fazendo um saneamento coletivo da bandidagem. Essa foi a frase mais bem elaborada para tentar esconder que no fundo era só um massacre de seres humanos mesmo. Saneamento coletivo. Mas enfim... Os nomes dos sujeitos que se auto-intitulavam justiceiros da Mão Branca eram os seguintes. Francisco Alves da Silva, que era conhecido como Chico Alves, ele era investigador da polícia. O Antônio Gonçalves, que era conhecido como Temporal, que também era investigador. O José Carlos Queiroz, conhecido como Cacau, ele era ex-militar e policial civil. O José Basílio Ferreira, o Zezé Basílio, que era um agente policial, e o Cícero Tomé de Souza, que era supervisor policial na Central de Polícia de Campina Grande. Aí vocês já perceberam que, assim como os bandidos, os policiais também tinham apelidos. Todo mundo aqui tem apelido. Um fato irônico e que é legal de enfatizar é que esses policiais, sabe... Gente, adoro policiais, né? Eles são pessoas que estão aí para cumprir a lei, né? Mas esses policiais não eram muito assim, não. O integrante Zezé Basílio, ele era acusado de extorquir criminosos de objetos furtados.
Você tem noção? Você tá entendendo? Então é tipo assim, furtaram seu celular no metrô, tá? Furtaram, você nem viu, furtaram seu celular. Aí pegaram o fulano que furtou seu celular, levaram ele pra delegacia. Aí quando chegava lá, o que o Zezé Basílio fazia? Roubava o que o fulano roubou de você. É um absurdo. É um absurdo. O investigador temporal, que era o Antônio Gonçalves, ele também extorquia dinheiro de bandidos. E ele fazia isso há muito tempo e ele confessou isso numa carta que ele endereçou para sua ex-mulher. O policial Cacau, o Carlos Queiroz, ele era acusado de consumo ilegal de drogas, muito provavelmente a maconha, e dizem que ele também executou em 4 meses 48 pessoas entre as cidades de João Pessoa, Campina Grande e ali as cidades da região. Então, assim, a gente chega numa conclusão, né? Gente boa esses policiais, né? Só que não. Bom, a ideia de começar o Mão Branca veio de Cícero Tomé, que era tido como líder desse esquadrão. Segundo o Diário de Borborema, tudo surgiu em virtude de uma brincadeirinha do agente Lidinaldo Mota. O Lidinaldo ele foi transferido para Campina Grande e quando ele chegou lá, brincando, né, teoricamente, ele sugeriu nomes que ele gostaria de ver morto. Tipo, esses bandidos filho da puta, vamos matar todo mundo. Só que aí alguém levou essa brincadeira a sério, realmente fez essa lista, e aí chegou às mãos de Cícero Tomé, e aí a gente já sabe o que aconteceu depois disso. Com tudo isso, com os nomes já de conhecimento da investigação, a ordem de prisão preventiva para os envolvidos chegou em agosto de 1980. O juiz emitiu a ordem de prisão, mas ele não confiou no oficial de justiça para que essa ordem fosse levada à polícia. Porque como tinha gente da própria polícia envolvida, ele ficou, será? Em quem que eu confio? Em quem que eu não confio? Então ele pegou e foi ele mesmo até o comando da polícia para levar a decretação da prisão preventiva para esses 5 policiais civis. E aí, mesmo assim, por um grande mistério que ninguém sabe o que aconteceu, essa ordem vazou. Então, quando a polícia realmente foi agir, os suspeitos todos já haviam vazado da cidade. O Cícero Tomé, que era o líderzão, ele ficou muito tempo fora do Brasil, quando a parada ainda estava quente, né? Então, ele esperou a poeira baixar, e aí que ele voltou para o Brasil e foi julgado. Aparentemente, foi condenado, mas não chegou a cumprir toda a pena. Eu não consegui achar uma informação muito concreta sobre isso, mas o que eu encontrei foi que, lá com os seus 73 anos de idade, ele morreu em casa de problemas cardíacos e não chegou a ficar muito tempo encarcerado ou nada do tipo. Ele mudou de cidade, não ficou em Campina Grande, parece que ele foi para Pará, acho que foi Pará, Belém do Pará, algo assim. E foi isso. Esse foi a justiça que o Cícero recebeu. O Chico Alves, ele fugiu na época, né, em agosto de 1980. Ele fugiu possivelmente para João Pessoa e, sumiu que nem mágico. Nunca mais se teve informação dele. Então aí é um grande mistério, ninguém sabe se ele tá vivo, se ele não tá, onde que tá, se teve filho, se não teve, se tem descendentes do Mão Branca por aí que a gente nem sabe. Não sabemos, ponto de interrogação. O Antônio Gonçalves, que era o temporal, ele morreu no início das investigações por um problema cardíaco. Os únicos que eu encontrei informações reais sobre julgamento e condenação foi o de Zé Cacau e Zezé Basílio. Os dois foram presos preventivamente em 1980 para aguardar julgamento, e o processo deles, do caso deles, constava de 5 volumes com pelo menos 1.140 páginas cada. Carai, mano, é coisa pra cacete. Também, né, o tamanho do estrago que fizeram não foi pouco. Bom, o julgamento deles aconteceu em setembro de 1982 e praticamente parou a cidade. Todo mundo queria saber o que ia acontecer, quem que ia pagar pelo
quê, e enfim, tava todo mundo lá, aquela coisa, né, bora pro fórum dar rolê. Durante o julgamento dos dois, o advogado da defesa sempre contestava que as testemunhas que foram chamadas para depor não eram de confiança. Afinal, quem viu a atuação do Mão Branca, né, do grupo, eram pessoas da periferia. Eram aquelas famílias que viram a família sendo sequestrada, que viu levando tiro na rua. Então, como eram pessoas de periferias relacionadas aos bandidos, não podia testemunhar, né, de acordo com o advogado de defesa. Ele ainda alegava que esses criminosos que testemunharam sobre a morte de outros criminosos estavam fazendo isso por interesse. Por exemplo, uma das testemunhas foi Gilvan Salviano. O Gilvan Salviano, gente, ele fazia parte daquela gangue maravilhosa chamada Gangue do Citroën, que atacava postos de gasolina. Logo depois que ele testemunhou lá na corte, ele acabou sendo preso, porque ele foi assaltar posto, né? Gente do céu, é cada uma. Meu Deus do céu. O cara não consegue, né? Não consegue parar de assaltar. Você sabe que você tá sendo testemunha de um caso que você tá, né, com todos os olhos em você, né? Que tá, né, todo mundo te observando. E aí você vai me lá assaltar um posto, gente? Por favor, usa a cabeça só um pouquinho. Nunca te pedi nada. Então é claro, né, que um bandido desses, como o Gilvan, ia falar qualquer coisa para querer tirar o Mão Branca das ruas. Ele tinha interesse de não ter o Mão Branca na rua, né? Então o advogado de defesa realmente usava isso contra as testemunhas. O advogado também levantou outras possibilidades para a morte daqueles bandidos que não envolviam o Mão Branca. Então, por exemplo, sobre a morte de Arara, o advogado afirmou que existem muitos outros suspeitos que poderiam ter cometido aquele assassinato, e um deles seria o comerciante Rostandi Souza. Esse cara, o Rostandi, ele era inimigo pessoal de Arara e era sabido na região que ele tinha prometido matar o Arara depois que ele matou o irmão. Então, o Arara matou o irmão do Rostandi e o Rostandi prometeu que ia matar o Arara. Entendeu o rolê? A vingança aí do esquema? Então, assim, tinham outros suspeitos, tinha muita coisa que não dava para confirmar 100% de certeza que foi o Zezé Basílio, o Zé Cacau ou qualquer outro integrante do Mão Branca que foram responsáveis por aquelas mortes. E lembrando aqui que oficialmente, para esse caso, né, no julgamento, a gente está falando sobre 8 mortes, né? Eles estavam ali sendo julgados por aquelas 8 vítimas que eu li lá. A galera de apelido legal, Mão Torta, enfim, aqueles nomes da hora lá. Bom, mesmo com tudo isso, com essas, não vale a testemunha, ou não tem outro suspeito, enfim, tinham outras provas, e aparentemente essas outras provas foram capazes de condenar o Zezé Basílio a 76 anos de cadeia. Ele foi condenado pela morte de 4 pessoas, o Arara, o Paraibinha, o Carlinhos Mão Torta e o Barão. E ele foi absolvido da morte dos outros 3, o Queimadas, Perré e Mocotó. Não pegou prisão por essas, só pelas 4. Já o Zé Cacau teve muito mais sorte, porque ele foi absolvido. Totalmente. De todas as 8 acusações. Simplesmente pegou um passe livre. Eu não sei como que eles chegaram à conclusão de que um é culpado e o outro não, sendo que eles faziam parte do mesmo grupo, do Mão Branca, mas eu achei bizarro, né? Pra mim, ou todos são absolvidos ou todos condenados. Não sei como eles conseguiram chegar em conclusões diferentes. Bom, o Cacau, ele saiu ali do julgamento um homem livre depois de ter ficado preso preventivamente por 2 anos. Depois disso, ele foi para o Rio de Janeiro e não voltou mais para Paraíba. Como ele era envolvido com drogas, muitos acreditavam que ele tinha sido assassinado no Rio de Janeiro por conta do tráfico. Porém, ele não tá morto nada, viu? Ele até deu um depoimento em 2013 para o jornalista Ronaldo Leite, que escreveu um livro sobre o Mão Branca chamado A Verdade sobre o Carrasco. O Carrasco, no caso, é o Zezé Basílio. Todo mundo achava que ele era super carrasco e ele era muito maldoso. E até por isso, por essa personalidade e tudo mais, que talvez ele tenha sido condenado e o Zé Cacau não. O Zezé Basílio, ele acabou morrendo na prisão mesmo. Ele morreu em 1999 devido a problemas cardíacos. E aqui também fica
essa coisa, porque todo mundo aqui morreu de problema cardíaco depois do rolê todo, né? Acho que é difícil de aguentar tanta culpa no coração. Mas enfim. O Zezé Basílio foi o único que efetivamente pagou pelos crimes cometidos pelo grupo de extermínio Mão Branca. O restante meio que saiu livre, talvez com a reputação manchada e tal, mas... Ou não, né? Talvez com a reputação elevada, porque tinha um monte de gente achando que eles real eram justiceiros. A questão é, nem todo mundo concorda com esse desfecho ou com as acusações que foram feitas em cima dos integrantes do Mão Branca. Segundo o Diário da Borborema, de 1997, o policial Humberto Tomé da Silva, que é filho de Cícero Tomé, ele ainda acredita que o pai foi vítima de uma perseguição política e que não tinha nada a ver com esse tal de Grupo Mão Branca. O depoimento que ele deu para o jornal foi o seguinte, abre aspas, o meu pai era filiado ao PMDB, na época um partido de oposição. Inventaram essa história do Mão Branca para abalar o prestígio do meu pai. A imprensa contribuiu muito para criar o mito do Mão Branca. Fecha aspas. Além dele, os seus irmãos também são bem vocais na internet de que Cícero nunca teve nada a ver com Mão Branca. Basicamente, gente, isso eu achei bizarro. Quase todos os blogs que eu entrei para buscar informação ou para pesquisar, quem que eu encontrava nos comentários? Os filhos de Cícero, super militando pela inocência do pai. Eu também encontrei pelos fóruns da vida aí o sobrinho do Zezé Basílio falando que o tio dele executou todo mundo mesmo, mas por um motivo ótimo e que ele deveria ser considerado um herói. E não só os parentes dos integrantes do Mão Branca acreditam que eles foram heróis. Tem muitos outros exaltando a violência deles na internet e eu fico real de boca aberta. Tipo, sério, gente, sério, Brasil, sério. Estamos em 2020, por favor. Vamos ser mais conscientes? Que tal? Bom, o que eu falei desse episódio ser polêmico é exatamente por essas coisas. Uns acham que é justiceiro, outros acham que não é justiceiro, que é tudo criminoso mesmo. E eu concordo com a opinião do Agnello Amorim. O Agnello Amorim, ele foi promotor da sindicância que investigou o Mão Branca e ele caracteriza o grupo da seguinte forma, abre aspas. O Mão Branca eram policiais ladrões que se juntaram com ladrões, roubaram com os ladrões, depois roubaram dos ladrões, mataram os ladrões e ainda queriam se passar por justiceiros. Fecha aspas. É isso. O Agnello falou tudo. Tá resumidinho aí. É isso. Bom, gente, esse foi o caso do Mão Branca de Campina Grande. Como eu falei lá no início do episódio, existiram outros, mas eu escolhi esse simplesmente porque é o único caso que comprovadamente existiu e teve algum tipo de julgamento e um desfecho, né? Nem todo mundo gosta de desfecho, mas o desfecho existe. Na verdade, esse caso aqui do Campina Grande, ele recebeu o nome Mão Branca porque ele foi inspirado no Mão Branca do Rio de Janeiro, que veio antes. O Esquadrão da Morte Carioca era aquele que assassinava bandidos e deixava um pano branco sobre o corpo que se assemelhava a uma luva. Foi desse caso que a Thay, que é a crimiseira que indicou esse episódio, foi isso que ela me contou ali, né? Que a avó dela contava pra ela. E essa simbologia do pano branco, parecendo uma luva em cima do corpo, é como se realmente fosse justiça feita com as próprias mãos. É daí que surgiu o apelido do grupo. Mas, crimizeiros, o Mão Branca Carioca é possivelmente fake. Exato, fake news. Talvez seja fake news totalmente. Estudiosos e historiadores de uma faculdade do Rio de Janeiro acreditam que o Mão Branca, que atuava na Baixada Fluminense, foi uma criação do jornal Última Hora. Assim como a gente não sabe se o Diário de Borborema acabou bolando lá aquela lista ou não, o Mão Branca do Rio também pode ser uma confabulação de um jornal. Alguns jornalistas da época que trabalhavam no Última Hora chegaram a admitir isso. E não é que os crimes que aconteciam lá no Rio de Janeiro do Mão Branca, não é que eles não existiam. Os crimes existiam, eles realmente rolavam, tinha corpo e tudo, mas as ligações que eles falam que era do Mão Branca, né, que o Mão Branca também, do Rio de Janeiro, o Mão Branca Carioca também ligava para a redação do jornal Última Hora,
Podem ter sido forjadas as ligações, a história toda da luva, as cartas que a redação recebia e publicava, tudo isso pode ser uma farsa, pode ser um fake, que tudo foi invenção do jornal, porque o jornal estava meio que falindo e precisava vender mais. Então, eles se utilizaram absolutamente do sensacionalismo da história toda para criar esse mito do Mão Branca, né? E aí, como eu falei, não é que não existia um grupo de extermínio no Rio de Janeiro. Existia o grupo de extermínio, mas eles não eram que nem o de Campina Grande, que queriam mostrar corpo para todo mundo e mandar para a imprensa e tudo mais. Eles eram discretos e a imprensa se utilizava dos corpos que apareciam e que ficavam no mistério porque não achavam os culpados, utilizava disso para falar que tinha um grupo de extermínio por aí, um tal de Mão Branca, quase um serial killer fazendo isso. E o pior de tudo é que essa lenda, né, da Mão Branca que o Carioca criou acabou sendo replicado verdadeiramente em Campina Grande pelos 5 policiais. O que é muito louco, né? É um perigo, na real. É muito louco e é um perigo total. É tipo um imitador de algo que nem nunca existiu. Ai, é muito louco, gente. O mundo é uma parada incrível. E Brasil, né? Tinha que ser no Brasil essas coisas. Enfim, e aí só para fechar, ainda teve o Esquadrão da Morte em São Paulo, que atuou entre o final da década de 60 e o início da década de 70. Esse esquadrão, ele assassinou um grande número de pessoas, mas o Esquadrão Paulista, ele não tinha intenção de realmente ser identificado como justiceiros. Eles não deixavam os corpos à mostras, com mensagens nem nada. Na verdade, eles até tentaram mascarar e esconder a ação do grupo, tentando apontar esses homicídios que eles cometiam como briga entre quadrilhas, como se fosse acerto de conta entre marginais, entre traficantes e enfim. Mas as pistas e os depoimentos das testemunhas acabaram provando que, na verdade, era de um grupo de extermínio. Rolou uma investigação super rigorosa para descobrir, né, o que realmente era o Esquadrão da Morte aqui de São Paulo. Foi tudo denunciado e tudo mais. E ficou sabido que era, na verdade, formado, pelo menos um dos integrantes era um delegado da Polícia Civil que tinha como intuito limpar a sociedade. Então, aquela mesma retórica de Campina Grande, né? E, assim como a maioria dos integrantes do Mão Branca, os acusados do Esquadrão da Morte de São Paulo foram absolvidos e realmente, simplesmente arquivaram o caso. Tipo, acabou. Ah, tudo bem, né? É um monte de bandido que morreu, não precisa de justiça, tá tudo certo. Ditadura, né, gente? Ditadura militar dá nisso. Eu tenho certeza que tem muito mais coisa nesses casos, desses grupos de extermínio, mas por conta da época e da censura que acontecia, né, na ditadura, eu acho que muita coisa ainda não foi revelada. Obviamente, ninguém pagou, né, por muito desses crimes, ninguém não, né? O Zezé Basílio pagou, tá lá, morreu na cadeia. Mas, né, não foi todo mundo que precisava ter pago por isso. E eu acho que a maior dúvida que fica, na verdade, com todos esses casos, é o que realmente aconteceu, né? Será que aconteceu o que falam que aconteceu? Que parte será que foi invenção da mídia? Que parte será que é verdade? E será que quem foi absolvido merecia ser absolvido? Ou será que foi tudo, tipo, acobertado pelas autoridades, né? Porque, afinal, eram policiais, pode pegar mal para as autoridades, enfim. A gente sabe, né? Deve ter muita coisa escondida por aí ainda. Mas esses questionamentos todos não são nada perto do que eu realmente fico chocada. Sério que as pessoas acham que tudo bem ter justiceiro por aí? Eu choco com isso. Porque, sério, quem nunca errou, gente? Quem nunca errou que joga a primeira pedra? Tudo bem, a gente tá falando de bandido, de quebrar a lei, aquilo tudo, mas... E se o cara matar alguém lá inocente sem querer? O tal do justiceiro vai lá, mata alguém que ele achou que era um bandido e não é, né? A gente sabe que até em julgamento mesmo tem condenações que são erradas, tem gente preso, condenado injustamente. Então, mano, quem somos nós para julgar? Ainda mais que os próprios justiceiros, pelo menos os de Campina Grande, eram uns corruptos. Aí, mano, na moral, não dá, sentido não há. É isso aí.
Pra fechar, é claro que amanhã, como sempre, quinta-feira, eu vou colocar as imagens dos integrantes do Mão Branca lá no Instagram, @café com crime. Também vou colocar alguns jornais da época e, enfim, o rolê todo, porque eu sei que tem gente que só funciona de maneira mais visual. Eu mesma adoro ver mesmo, né? E aí é muito mais legal de entender a história com imagens. Então, vai estar lá no Instagram, tá bom? Deixar um último agradecimento pra Thay, @rastai, crimiseira, que indicou esse episódio. Um beijo mega especial pra você. E também pra quem mandou outros casos durante a semana. Saibam que eu anoto tudinho e logo mais, com as informações corretas e fazendo uma pesquisa legal, vai rolar episódios sobre o que vocês pedem aqui. Continuem mandando sugestões de casos, histórias, mistérios e tudo mais que vocês gostam, que a gente bate um papo lá. Aliás, um beijo também pra Ediele Sadi, que escuta o Café com Crime todo dia quando vai pro trabalho, já chega no serviço inspirada, adoro. Então sejam que nem a Ediele, viu? Um beijo. Crimizeiros e crimiseiras, é isso. Até a próxima quarta-feira. E como vocês já sabem, quem pode fica em casa, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau!